Tudo bem? Sim. Boa tarde. O Fábio teve um probleminha no áudio dele, ele já vai ajudar a equipe técnica a entender o que aconteceu. Eu sou Denise Guilherme, sou idealizadora da Taba e sou uma das convidadas da conversa de hoje, junto com o Ricardo Azevedo. É um prazer enorme ter todos vocês aqui nos assistindo e acompanhando essa transmissão ao vivo. Logo mais o Fábio vai dar as orientações sobre como é que vocês podem participar com perguntas e comentários durante essa transmissão, que tem toda uma equipe para ajudar a fazer com que essa conversa seja uma conversa com a participação e com o envolvimento de todos vocês. A gente vai começar a transmissão com a explicação sobre como funciona a plataforma, sobre como vai ser o andamento de toda a nossa conversa, as etapas que vão acontecer. E aí, a partir daí, o Fábio vai conduzir fazendo algumas perguntas para mim e também para o Ricardo Azevedo. E a gente vai começar esse bate-papo e vai haver também um momento da gente poder ouvir as perguntas de vocês. Então, vocês podem participar enviando perguntas pelo chat, que a gente tem aqui a Carolina, que vai acompanhar essas perguntas, vai fazer um filtro. Né, Carolina? Boa tarde. Sim, boa tarde, boa tarde. Pessoal, eu vou aproveitando aqui o gancho da Denise, eu quero agradecer a presença de todos, a gente está muito feliz em fazer essa live, falar de literatura para nós aqui é um prazer. E eu quero dar só alguns avisos para vocês e em seguida eu apresento os nossos convidados, tá? Então, todos poderão fazer perguntas durante o evento, digitando no box perguntas e clicando no botão ao lado. Eu vou tentar acompanhar essas perguntas e separar algumas das principais para direcionar para os nossos convidados, tá? Então, na parte inferior, vocês vão conseguir fazer essas perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida aí, conseguir se comunicar conosco através das perguntas, eu estou acompanhando aqui, tá? Hoje também a gente vai ter um quiz de 3 perguntinhas sobre o que a gente vai conversar aqui, sobre também o nosso catálogo de literatura. Essas perguntas vão valer prêmios, então os 50 primeiros que responderem corretamente essas perguntas vão ganhar um vale presente no valor de R$50 para usar no site da Livraria Saraiva. Todos os ganhadores vão receber um e-mail com essa informação, tá? Então, vamos lá, eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Pronto. Fábio, a gente está te ouvindo agora. Tá bom, é que a Carol está falando. Sim. Você quer retomar, Fábio, a apresentação? Os avisos já foram feitos. Eu passo para você a apresentação dos convidados, falando um pouco da formação acadêmica de cada um deles, e aí você toca a partir de agora. Muito obrigado, Carol. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Em primeiro lugar, a Denise Guilherme, que é mestre em Educação pela PUC de São Paulo e idealizadora, fundadora da Taba Literatura em Rede, que é uma empresa especializada em curadoria de livros infantis e juvenis. A Denise também leciona no curso de pós-graduação em Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Veracruz, em São Paulo, tendo atuado como consultora e especialista em formação de leitores e projetos de leitura para instituições diversas, como o Ministério da Cultura, a Editora Moderna, o Grupo Somos, a Fundação Itaú Social, entre outros. Além da Denise, nós temos o escritor e ilustrador Ricardo Azevedo, que é bacharel em Comunicação Visual pela FAAP e doutor em Letras pela USP. O Ricardo é autor de quase uma dezena, quase uma centena de livros, muitos dos quais premiados e traduzidos para outros idiomas. No catálogo da Somos ele tem vários títulos, conto, romance, poesia, sendo que o último deles, Trago na Boca a Memória do Meu Fim, acaba de receber o 3º prêmio A Elige de Literatura Infantil e Juvenil. Este prêmio deveria ser entregue numa cerimônia agora em abril, que acabou não acontecendo por causa da quarentena, mas nós esperamos que, assim que o confinamento acabar, a gente possa fazer uma festa
para comemorar o prêmio e festejar com o Ricardo e com seus leitores. Eu queria, então, agora falar um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica aí do nosso papo. Eu vou dirigir algumas questões para Denise e para o Ricardo. Cada um vai ter, são 3 questões, cada um vai ter 5 minutos para responder essas questões. No final, nós vamos ter um bloco mais livre de considerações finais, onde eles poderão retornar algum elemento que queiram desenvolver ou trazer novas questões. E depois eu passo a palavra para a minha colega Carolina Trezolave, que vai dirigir a eles as questões recebidas dos internautas. Então, eu passo agora a palavra primeiro ao Ricardo, e eu queria formular a seguinte pergunta, Nesses tempos que a gente está vivendo, Ricardo, de crise sanitária e econômica, e política social em função da pandemia, que são tempos marcados pela instabilidade, pela insegurança em relação ao futuro, o que a leitura de livros de literatura teria a oferecer às famílias, às escolas e aos educadores? Boa tarde a todos, boa tarde, Fábio, Carol e Denise e todos que estão assistindo, É uma situação muito difícil que nós estamos vivendo, Quer dizer, na verdade, a minha visão é essa, quer dizer, um lado, essa pandemia é uma coisa muito difícil, muito com mortes e uma insegurança muito grande, porque nós não sabemos como é que nós vamos sair dessa, na verdade, até agora não há um remédio, uma vacina, Agora, eu vejo assim, por outro lado, ela tira um pouco da zona de conforto que a gente vive. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que a gente vive dentro de uma bolha, cada um de nós nas nossas bolhas, umas bolhas mais fortes, outras mais fracas, sem dúvida, E então, quer dizer, a leitura dentro disso pode ser uma coisa interessante. Por um lado, as pessoas que podem, porque tem gente que não pode, que nem tem livro em casa, nada disso, nós vamos falar isso mais para frente. Mas, em todo caso, aquelas pessoas que podem, que têm livros em casa, eu acho que é um momento interessante para poder se aproximar da leitura, para um momento de introspecção e tal, É lógico que a gente sabe, eu já vi pesquisas que falam sobre isso, que, por exemplo, é comum nos lares brasileiros, infelizmente, o pai falar assim, cala a boca aí, pega um livro e fica de castigo lendo. Então, é uma visão, quer dizer, isso não é uma boa formação de leitores, sem dúvida alguma, O que é um leitor para mim? O leitor é um cara que sabe usar livros em benefício próprio. Sabe que existem diferentes tipos de livros e ele vai estar disposto ele vai poder usar, vai pegar um livro aqui, ele quer conhecer um assunto, ele pega um livro daquele assunto e assim vai, Dentro desses livros todos, eu vou falar aqui, eu vou tentar fazer uma proposta a respeito de o que a gente poderia considerar os livros de literatura, E eu vou fazer uma comparação com os livros técnicos, que a gente conhece também, que são livros técnicos, livros didáticos e tal, Então, veja bem, a minha proposta é o seguinte, os livros técnicos e didáticos, uma característica que eles têm, que nem sempre a gente lembra, é a característica de prescrição. Eles fazem uma prescrição para o leitor. Então, eu até fui no dicionário dar uma olhada, prescrição, prescrever, ensinar, aconselhar, convencer, advertir, explicar, estimular, receitar, informar. O leitor tem que saber que ele está pegando um livro que ele vai receber uma prescrição, na verdade. E se você olhar o livro didático, ele já tem na capa a informação a respeito do que ele fala. Ele tem um assunto, ele vai falar de gramática, outro vai falar de história do Brasil, outro vai falar de matemática, etc. e tal. Um outro assunto importantíssimo. O texto desses livros é um texto que pretende que 100% dos leitores tenha uma única interpretação.
Obviamente, para você conseguir que 100% dos leitores tenham uma única interpretação, você vai precisar de um texto objetivo, sem subjetividade, sem nhen-nhen-nhen, sem metáforas, sem truques de linguagem que só vão complicar a leitura. Então, são livros objetivos. Veja, é interessante essa palavra. São livros sem subjetividade. Tá? O que mais que eu anotei aqui? Um exemplo, né? A água ferve a 100 graus. Não tem um sujeito, até não tem assim, eu acho que a água ferve a 100 graus ou coisa assim. As preposições são a, ante, até, após, com, contra, desde, etc. e tal. Bom, o livro didático é um livro que traz respostas para o leitor. Muito bem. Vamos falar de livros de literatura. Quando eu falo de livros de literatura, eu estou falando de ficção e poesia. Tá? Isso. Então, como é que eu vou... A palavra que eu usei aqui é descrição. Então, vamos lá. Descrição. Descrever. Retratar. Relatar. Contar. Narrar. Dar detalhes. Resenhar. Noticiar. Interpretar. Eu peço licença para ler aqui, para explicar melhor essa ideia de como a literatura pode ser uma descrição. Tá? Muito bem. Por exemplo, ela pode descrever a história de uma pessoa que está enfrentando um problema humano complexo, um drama sem solução. Pode descrever como tal personagem saiu em busca de um sentido para a sua vida ou perdeu um sentido da sua vida. Pode contar como alguém lutou e enfrentou perigos para se conhecer melhor, como certo personagem se apaixonou, etc. e tal. São descrições de atos humanos, mas veja só, são descrições que não implicam, que implicam numa interpretação. Não existe não é uma prescrição. Você vai ler aqueles textos, você vai entrar em contato com esses personagens e você vai, como se fosse uma paisagem que é descrita para você, o leitor vai falar, bom, o que eu faço com isso? Ele vai interpretar, ele vai se identificar, ele vai rejeitar, etc. e tal. Nada a ver com os livros didáticos e técnicos, que não tem nada de rejeitar ou não rejeitar. Você tem que ler, estudar, e etc. e tal. Muito bem. Eu fiz uma lista grande aqui, contar histórias sobre utopias pessoais e por aí vai, mas basta por aqui. Quero dizer isso, então, esses livros de literatura, eles têm um ponto de vista subjetivo a respeito dos assuntos que eles tratam, ao contrário dos outros livros. Não há uma objetividade, uma subjetividade. Tratam de assuntos, então, por exemplo, que não podem ser ensinados, na verdade. Não dá para fazer uma prescrição a respeito de como se apaixonar. Não faz sentido isso no texto. Qualquer um sabe, até uma criança já sabe disso. Quer dizer, são assuntos que o máximo que nós podemos fazer é trocar vivências, né? Outra característica que eu acho importantíssima, a metáfora. O uso da metáfora que eu me refiro não é o uso da metáfora dentro do texto. Eu me refiro ao texto inteiro ser uma metáfora. Por exemplo, nós estamos vivendo uma epidemia. A Peste, de Albert Camus, vivendo. Poderia falar o Dom Quixote, por exemplo. Se você olhar, ele é uma grande metáfora a respeito da vida de uma pessoa, de um itinerário de enfrentamento. Ricardo. Oi, Ricardo. Você está me ouvindo? Não, eu ia pedir, a gente já, 5 minutos já se esgotaram e ia já pedir deu para 5 minutos? Encaminhando aí a conclusão que a gente pode voltar a essas questões daqui a pouco. Tá bom. Então, eu queria ressaltar esse ponto, a metáfora como o sentido geral do texto, e não metáfora usando na página. E a última coisa que eu queria falar sobre literatura, que eu acho muito importante, é o contato com a diversidade. É você, de repente, entrar em contato com o outro, na verdade, com outro personagem, com outro ponto de vista, com outra vida diferente da sua, que é vivida pelo personagem. E eu acho esse encontro com a diversidade, com o outro, uma riqueza que a literatura traz. Pronto, por enquanto é isso.
Maravilha, Ricardo, muito obrigado. Eu passo agora a palavra a Denise Guilherme para tecer suas considerações a respeito da primeira pergunta. Com você, Denise. Boa tarde, Ricardo, Fábio, Carolina. Pensando nessa sua pergunta, Fábio, eu acho, né, eu acredito, a literatura, nesse tempo que a gente está vivendo agora, assim como qualquer expressão da arte, é interessante até, né, porque a gente veio de um discurso tentando se consolidar de que a arte é algo que ninguém precisa, ou que existe uma arte acima de todas e que deveria ser imposta, ou ainda que a cultura é algo que ninguém precisa muito, algo inútil. A arte, ela é inútil, então a literatura em si, ela não tem nenhuma função utilitária no sentido prático. Por isso, quando a gente pensar nesse período que a gente está vivendo, a gente precisa considerar a questão de que a literatura não vem agora no tempo de isolamento como um remédio ou como um escape, eu vou ler para não pensar sobre o que está acontecendo. Pelo contrário, né? A literatura possibilita que a gente, como o Ricardo trouxe aí, né, a metáfora, ela traz para a gente um conteúdo simbólico, um alimento que é fundamental nesse tempo que a gente está vivendo, né, de entrar em contato com a nossa subjetividade. Então, o Ricardo falou do texto, do livro didático ou do texto instrucional, que tem uma função objetiva. É muito interessante porque esse tempo que a gente está vivendo, a gente tem que confiar na objetividade da ciência, que é só o que a gente tem nesse momento para lidar. Mas a só objetividade de eu tenho que lavar minha mão, eu preciso usar máscara, eu tenho que ficar em casa, só isso não nos alimenta internamente. Então a gente precisa entrar em contato com a nossa subjetividade, né? E a literatura possibilita isso, esse diálogo da gente com as páginas do livro, né? Com o outro, com o mundo, com outras realidades e com a gente mesmo. Ela possibilita esse mergulho para dentro. E esse período que a gente está vivendo é um período que possibilita a gente fazer isso. Ele é um convite, e às vezes um convite assustador para alguns, para olhar para si e para olhar para a sua realidade. E a literatura, o que ela faz, ela é abrir janelas. E essas janelas que a gente vai tendo acesso a outras experiências, a diversidade de existência humana, de possibilidades de viver esse tempo, ela é fundamental. Porque cada um de nós tem uma trajetória de vida, uma história, né, criada pela nossa biografia, pelas relações que a gente estabeleceu, pelos livros que a gente lê. E essa história, esse substrato interno é que nos dá material para a gente ser quem a gente é. Mas eu, Denise, tenho uma visão da experiência humana. O que a literatura possibilita para a gente é a gente conseguir ter uma visão diversa da experiência humana. É a gente compreender que o meu jeito de viver, o meu ponto de vista sobre a vida é só a vista de um ponto. Existem milhares de possibilidades de existir nesse tempo, nesse lugar. Então, de certa maneira, ela funciona também como um respiro. Né? Não é uma terapia, não é uma autoajuda, mas esse mergulho na nossa subjetividade, ele é curativo, né? Ele é terapêutico. Ele é, ainda mais num tempo em que a gente vive de textos curtos, de mensagens efêmeras, de coisas rápidas, de sucessão de likes e esse estresse da quantidade de informação que chega, mas que, na verdade, não possibilita um mergulho, o contato com a experiência da literatura funciona como uma espécie de meditação, mas de tempo de encontro com um mergulho profundo num mundo de muita superficialidade, de muita... Em vez do like, é eu pensar por que eu gosto desse texto, né? Por que isso me toca, por que isso me afeta, no que eu me diferencio, no que eu compartilho da experiência dessa obra que eu estou lendo. Então, esse tipo de mergulho, esse tipo de olhar para a nossa profundidade, para a nossa subjetividade, é talvez um dos grandes ganhos da experiência literária nesse tempo, além de ser um material super importante para abrir espaço para boas conversas. E a gente nunca precisou tanto conversar, né? Porque a gente vive numa sociedade onde muita gente fala, escreve, diz o que pensa, mas nem sempre está aberto a ouvir pontos de vista diferentes. Então, a literatura oferece esse espaço, sobretudo, para a gente criar boas conversas em torno da experiência humana. Muito obrigado, Denise. Acho que o que você falou casa muito bem com o começo da conversa, com as considerações do Ricardo. De fato, a gente vive num momento de muita privação de contato, né?
em função do risco que isso envolve, só que é uma privação não só do contato com os outros, mas também do contato consigo mesmo. Assim. Então, literatura, quando abre essas janelas, quando cria um outro tempo, de alguma maneira nos afasta, nos distancia dessa circunstância onde há tantos aspectos mortíferos nesse momento e abre essas janelas para a descoberta, para a meditação, para a imaginação, para o voo. Então, acho que as considerações de vocês dois são muito convergentes, né? Eu queria aproveitar, então, e encaminhar uma segunda questão, também vou encaminhar primeiro para o Ricardo, que diz justamente respeito a esse lugar da arte como refúgio, né, que algumas famílias, nesse momento da quarentena, descobrem ou atinam com essa possibilidade pela primeira vez, ou de um jeito que não estava incorporado à rotina, né? Então, com essas novas rotinas instauradas pela pandemia, pela quarentena, como incluir a leitura de livros no cotidiano e interagir com as crianças e jovens, considerando essa situação. Eu gostaria de ouvir um pouco, primeiro, o Ricardo. Ricardo, você está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo sim. Então, eu queria só fazer um comentáriozinho ainda sobre a questão anterior, né? Que é uma coisa que me fascina totalmente na literatura, e eu tenho essa experiência, como eu tenho certeza que você tem, a Denise tem e tal, né? Que é o seguinte, é a capacidade da literatura e da leitura, né? Mas no caso aqui da literatura, de ampliar a nossa consciência. Quer dizer, de repente, você lê um livro e você termina aquele livro, coisas que você tinha certeza, você passa a não ter mais. Coisas que você achava que tinha uma consciência, de repente ela se amplia, você passa a entender melhor aquela coisa que você achava que entendia. Então eu acho a literatura e a leitura uma coisa muito importante, né? Eu queria comentar um pouco, eu vou responder do meu jeito aí a sua colocação, né? É muito comum que a gente fale, quando fala de livros, fala em faixas de idade. Então, livros para criança, livros para não sei quem, livro para mulheres separadas de 32 anos e por aí vai, entendeu? Eu vou contar uma experiência pessoal minha. Na minha casa, eu sou de 1949, tá? E na década de 50 e tantos, surgiram a gravadora Festa, gravou poetas. Tinha tanto jograis de São Paulo, quanto poetas mesmo, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, etc. e tal. E meus pais compraram esses discos. João Cabral. E eu tinha esses discos em casa, eu estou falando assim com 8 ou 9 anos de idade, tá? Veja bem, eu com 8, 9 anos de idade não tinha a menor condição de ler aqueles textos. Mas ouvir eu tinha. E eu ouvi e amava ouvir. Por exemplo, aí agora, o José, de Carlos Drummond de Andrade. Eu com 8, 9 anos, botava o disco e ouvia. Então, por exemplo, o caso do vestido. Então, hoje, olhando, o que eu posso sentir é o seguinte, é que eram textos narrativos. Os poemas, outros poemas mais complexos ou mais experimentais, aí eu dançava, tá? Mas os poemas narrativos, o caso do vestido, A Morte do Leiteiro, de Carlos Drummond de Andrade, Jandira, de Murilo Mendes, eu ouvi tudo isso. Eu ouvia quando criança, foi fantástico para mim ouvir isso, ter esse acesso. Eu acho que qualquer criança teria essa sensibilidade se você botar o disco e deixar o cara sentar e ouvir com calma, né? Então, essa sugestão que eu quero dar, assim, né? Quer dizer, eu acho que os adultos em casa podem ler contos para crianças, podem ler poemas para crianças. E uma coisa que o meu pai fazia, que aí foi um privilégio meu, mas que eu compartilho aqui, porque pode alguém fazer também, o meu pai fazia o seguinte, ele pegava as trovas populares, por exemplo, ou poemas, pegava os 3 irmãos que tinham mais ou menos a mesma idade, que eu tenho 2 irmãos mais velhos um pouco, e ele pegava Ijuca Pirama, por exemplo, e a gente lia e gravava. O meu pai tinha um gravadorzinho pequeno, marca Geloso, um troço que, poxa, hoje em dia é arcaico, entendeu? Mas eu lembro bem dele, era pequeno assim, ó.
E ele separava as vozes dos meus irmãos, e ele também participava, e a gente gravava. Eu lembro até hoje, meu canto é de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. É maravilhoso. Eu era um moleque lá, todo mundo era moleque, mas a gente lia junto, então tem o lado afetivo de estar junto com pessoas, tinha o lado de entrar em contato, por exemplo, Vicente de Carvalho, A Fonte. Deixa-me, fonte, dizia a Flor tonta de terror. Eu lembro de cor esse troço, porque a gente lia juntos, repetia até ficar legal, gravava, depois ouvia as gargalhadas. Nunca imaginei na minha cabeça que a gente estivesse fazendo alguma lição, ou que o meu pai estivesse querendo ensinando alguma coisa para a gente. Nós estávamos nos divertindo com textos. A mesma coisa eu diria dos contos populares, por exemplo, ou outros. Mas, por exemplo, contos populares, nossa senhora, entendeu? Então, adultos que têm um pouco de tempo e tenham livros para fazer isso, né? Poxa, chega uma hora lá junto, desliga a televisão, vamos recitar junto aqui, vamos fazer um jogral. É isso. Muito obrigado, Ricardo. Eu passo, então, a palavra agora a Denise Guilherme. Obrigada, Fábio. Que linda essa experiência, Ricardo Azevedo, contar essa tua experiência como criança, né, que tem contato com a poesia. Eu acho que a gente, logo que começou a quarentena, houve um primeiro momento em que talvez nós tenhamos achado que a vida ia continuar como era, assim. Então, o que fazer com as crianças em casa? Como se fosse nas férias, que você vai procurar o que fazer em tal lugar neste passeio. De repente, as famílias foram descobrindo que talvez, durante um tempo, esse seja a nossa rotina seja essa. E tem N coisas, né, para dar conta nesse período. Mas, mais uma vez, eu acho que a literatura ela pode funcionar para a família, como nesse depoimento que o Ricardo deu, que é tão lindo, como um lugar de encontro, né? Nós somos seres de palavras, nós somos constituídos por narrativas. A nossa vida é uma narrativa, né? A nossa história é toda contada por meio de palavras, a gente está sempre se narrando. E oferecer palavras para as crianças por meio dos contos, dos poemas e até das próprias histórias pessoais, né? Falar de si, dizer de você, contar a história do seu nome, a história de como seu filho nasceu, poder compartilhar esse lugar de afeto onde a gente se conecta pela narrativa, é uma experiência. Toda família, tendo ou não tendo livros em casa, ela vai necessariamente ter histórias. Então, ela pode não ter livros impressos, mas ela tem histórias, né? Ela tem narrativas para compartilhar. Então, esse tempo pode ser um tempo de construir essas narrativas. E mesmo as famílias que, eu não tenho, por exemplo, não tenho familiaridade com livro, nunca li, ler junto pode ser ressignificar sua história de leitura junto com seus filhos. Então, compartilhar os textos. O que tem acontecido também, assim, muitos contadores de histórias nesse tempo, em seus canais, começaram a contar histórias, né? Atores, atrizes, profissionais que trabalham com isso. O que acabou acontecendo é que muitas famílias colocam para o filho assistir a história. É para a criança, como se ouvir história fosse uma prática, um alimento só para a criança. Para nós adultos também, né? Então, é sacar o livro que está na estante, é voltar àquela leitura que estava ali e ler a própria história. Então, quando eu digo aproveitar esse tempo também para falar de si, para muitas famílias, talvez, os filhos sejam estranhos. Eles estavam de manhã na escola, voltavam à noite no fim do dia e a vida constituía em preparar o jantar e colocar todo mundo para dormir. E agora você está o tempo inteiro com essas pessoas. Isso pode ser uma oportunidade também de construir uma nova história sobre essa relação. E isso passando pelos livros, esse momento de encontro, né? O Ricardo deu exemplo dos poemas que ele ouviu. Os meus filhos têm um poema do Ferreira Goulart que fala de um fauno, do centauro, né? E eles amam esse poema. É um poema narrativo, eles gostam de ouvir, e aí eles ouvem o disco que tem o poema, e aí pedem, põe de novo, e perguntam o que é um centauro, e querem prestar atenção nessa sonoridade da palavra, né? Então, quando a gente pensa que um bebê, por exemplo, a canção de ninar, ela é um aconchego para esse momento que a criança vai fazer à noite de ficar sozinha, né? Para uma criança que acabou de chegar ao mundo, esse tempo de ficar sozinho, sem
esse contato é um tempo muito assustador. Para a gente agora, é como se nós estivéssemos todos sozinhos nessa noite escura, que é o que vai ser esse mundo pós-pandemia. Então, as palavras, elas podem ser um refúgio, elas podem ser um lugar de encontro, um lugar da gente construir narrativas para atravessar esse tempo juntos, né? Com serenidade, com presença, com contato com o outro pela arte, né? Porque a arte, ela é alimento simbólico. A gente se preocupa com a comida, se preocupa com a roupa, mas a arte, as palavras, elas são alimento para a gente. Elas nos ajudam a ressignificar a nossa subjetividade, a construir mundos internos. E quanto mais você tem esse repertório psíquico interno, melhor você consegue lidar com as questões da vida, porque você tem alimento interior para fazer essa travessia. É diferente de quem está só para fora, né? Estou só olhando para fora, não faço esse mergulho para dentro. Quando eu me volto para o meu universo interior, e não estou nem trazendo isso como autoajuda, quando eu tenho contato com a arte e possibilita olhar para mim, olhar para o outro, olhar para o mundo com os olhos de quem pergunta, eu olho para o mundo como uma possibilidade e não como algo encerrado. É diferente, porque a literatura, o que o escritor faz? Ele lida com a possibilidade, ele pensa, e se, de repente, um gato e uma andorinha se apaixonassem? E a partir daí começa uma história. Então, esse e se é tudo que a gente precisa agora, porque o que a gente tem agora não é mais o que vai ser no futuro, mas a gente tem aí um mundo de e se possíveis para a gente começar a construir dentro da gente e, quem sabe, mais para frente, poder construir isso também fora, né? Para criar uma nova realidade, porque já ficou muito claro, a gente pode talvez levar um tempo para entender, mas já ficou muito claro que o mundo como a gente viveu até antes dessa pandemia, ele está em xeque, né? Então a gente precisa agora construir novas realidades e nada melhor do que a arte para ser alimento para a gente construir outros mundos possíveis. Denise, muito obrigado. Foi muito boa a sua fala, que retomou um pouco elementos que permitem a gente entender por que a literatura pode ter uma dimensão curativa, ainda que essa não seja a intenção quando a gente promove o contato com livros de literatura. Gostei da sua menção às canções de Ninar, que de fato preparam não só a criança, mas também a mãe para a separação. Não à toa, elas têm uma dupla face, as canções de Ninar, a melodia calma, embala, e muitas vezes a letra simboliza o terror da separação, né? É o boi da cara preta, é o tutu marambá, né? Então ela simboliza o horror e ao mesmo tempo acalma tanto a mãe quanto a criança. Então, estou fugindo um pouquinho do roteiro, mas também gostei do testemunho do Ricardo sobre contato com a poesia, que de fato a gente encontra contexto poético em muitos momentos, em muitas dimensões. Às vezes a gente não domina o vocabulário, às vezes tem coisas que escapam, mas o ritmo ganha a gente, alguma coisa a gente intui e tira proveito disso. Depois até eu queria voltar um pouco a essa questão. Mas vamos então à nossa terceira pergunta, que eu vou também dirigir primeiro ao Ricardo, que é a seguinte: um bom trabalho com a literatura supõe a escolha de obras de qualidade que permitam diferentes práticas de leitura, né, que levem em consideração também a diversidade de leitores e que permitam diferentes práticas de leitura, contemplem diferentes temperamentos, diferentes índoles, né? Como, nesse momento, os pais podem escolher obras que possibilitem isso? Ricardo. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte, é que se existe uma coisa boa nessa pandemia, se é possível dizer isso, né, é que eu acho muito interessante que uma criança olhe o seu pai e olhe os adultos e se sinta no mesmo barco.
se sinta igual. Quer dizer, todos estamos assustados. O pai está assustado e a criança está assustada, são obrigados a ficar confinadas, então isso também aproxima as pessoas. Eu sinto que existe uma humanização nesse momento, que não é aquela coisa da especialização. A criança tem aquele papel dela, de manhã escova o dente, vai para a escola, o pai bota a gravata, vai trabalhar e não sei o quê, e não sei o quê. Tá? Então, esse que eu queria comentar primeiro isso, né? Segundo, eu quero dizer o seguinte, eu vou contar um pouco depoimentos que eu ouço em escolas e tal, né? Quer dizer, a gente sabe que tem muitas crianças que não têm livros em casa, mas surpreende, por exemplo, depoimentos que eu já ouvi, e mais vezes, por exemplo, a professora chegou de uma escola particular, de elite, etc. e tal, né? A professora chegou para os alunos e falou, olha, vocês recordem umas figuras em casa de revistas que vocês têm, o jornal, não sei o quê, porque nós vamos fazer um trabalho com colagem aqui na aula. Ninguém tem jornal nem revista em casa. Ninguém tem livro em casa. Essas pessoas, os pais têm acesso às informações através da internet e tem um livro do Salvador Dalí, o único livro da casa é um do livro que nunca ninguém abriu, do Salvador Dalí, que foi indicado pelo decorador e fica no meio da sala, na mesinha lá. Então, isso é uma questão que os adultos têm que resolver. Quer dizer, adultos que não são leitores, vai ser difícil, da mesma maneira que pescadores que não sabem pescar e nunca pescaram, não vão ensinar a pescar, não vão grudar em ninguém, né? Eu tenho feito uma proposta, assim, há um tempão, que é a seguinte, apresentar para as crianças e para os jovens, criança que eu falo os inexperientes com leitura, tá? Textos da literatura popular, vamos dizer assim, formas literárias populares. O que é isso? Contos populares, quadras populares, adivinhas, ditados. O sujeito, de repente, se assenhorear ou ter consciência de que existe a respeito disso. Qual a vantagem disso? Primeiro, é uma linguagem acessível a todos. Doutores e analfabetos, adultos e crianças, todo mundo, patrões e empregados, todo mundo tem acesso, pode ter acesso, digamos, compreende e gosta dessa linguagem. Eu vou dar uns exemplos aqui agora, tá? Então, a minha ideia é a seguinte, que primeiro, se existe essa oportunidade dentro da família, que se leia junto, as quadras populares, por exemplo, e os contos populares. Se não der para ler junto, mas ofereça para os seus filhos esses poemas e esses contos, e mostre que isso aqui faz parte de um conjunto, de um acervo. É muito interessante que uma criança conheça a poesia popular e mais tarde, de repente, ela ouça O Caso do Vestido, do Carlos Drummond de Andrade, que é um poema narrativo. Ele fala, olha que interessante. De repente, ele vai perceber e pode perceber também outros poemas mais abstratos ou mais intelectualizados. Tá? Eu vou ler aqui, o tempo é curto, eu separei algumas quadras populares justamente para tentar mostrar para vocês e até tentar provar para vocês que essa linguagem chamada popular, ela fala com todas as idades. Então eu vou ler aqui algumas quadras populares, que era o mais curto que eu podia isso, não daria para ler um conto aqui. Sexta-feira faz 1 ano que meu coração fechou. Quem morava dentro dele tirou a chave e levou. As idades deste mundo têm os quiões desiguais. Moço pode, mas não sabe. Velho quer, não pode mais. Você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi o seu rastro na areia? Preguiça, queres mingau? Quero sim, se estiver bom. Então, pode vir buscar. Assim eu não quero, não. Na rua, não sei de onde, puseram não sei que santo, para rezar não sei o quê e ganhar não sei lá quanto. Última, vou ler a última. Eu queria, ela queria. Eu pedia, ela negava. Eu chegava, ela fugia. Eu fugia, ela chorava. São assuntos humanos, entendeu? Numa linguagem absolutamente acessível. É sobre isso que eu acho que é, por exemplo, a minha sugestão de aproveitar essa pandemia para as pessoas
trazerem isso. E a Denise falou uma coisa muito importante, que eu queria só para terminar aqui. Claro, quem não sabe ler, mas sabe histórias, sabe contos populares, sabe quadras populares de memória. Essas pessoas também vão, se tiverem oportunidade, que tragam as suas memórias, que normalmente elas desprezam, porque é só o conhecimento culto e tal da escola, né? Mas é isso que eu queria falar. Maravilha, Ricardo. Passo então a palavra agora à Denise. Eu gosto muito dessa ideia dos contos populares. Eu sempre, na minha experiência com projetos de leitura, com trabalhos de incentivo à leitura, sempre narrativas de tradição oral são narrativas que nos conectam, que aproximam a literatura de quem não tem tanta familiaridade com os livros. Percebe que aquelas histórias que o avô contava, que a avó contava, ou que reconhece trechos de memória, e a mesma questão que o Ricardo trouxe das quadras populares. E acho que o que as famílias precisam considerar nesse momento é ter acesso à diversidade de experiências literárias. Então, assim, cada um, lógico, aqui, cada um dentro das suas limitações, porque a gente sabe que está em casa, nem sempre tem acesso a livro, nem sempre tem acesso à possibilidade de comprar livros, mas quem tem a possibilidade de comprar, perceber que a literatura é muito diversa e que a literatura para a criança não é livrinho, né? Não é porque a criança é pequena no tamanho que ela é pequena na potência, na possibilidade de experimentar o que é ser um ser humano nesse tempo e neste lugar. As crianças são seres potentes, são seres inteligentes, são seres capazes de lidar com a subjetividade. Haja visto, o Ricardo contou o exemplo dele ouvindo poemas do Drummond com 8, 9 anos. Né? E isso, as crianças podem acessar isso. Às vezes, nós adultos é que limitamos essa experiência dizendo isso aqui é muito difícil para você. Quando, na verdade, é difícil para a gente, às vezes. Né? Esse tema, isso aqui eu não vou falar sobre, porque vai ser, ele não vai querer, ele é criança, não pode saber disso. E, às vezes, nós achamos que isso, eles não dão conta e eles dão. Eu já disse isso em outras situações, mas eu gosto sempre dessa metáfora, assim, de trazer essa metáfora que a semente do baobá, ela tem a potência do baobá. O que vai fazer o baobá, aquela semente, virar uma árvore é o terreno, é as condições de clima, é a água, como você vai cuidar do baobá. Mas o baobá já está ali, toda a potência dele na semente. Então, as crianças têm a potência para lidar com a experiência humana com toda a sua complexidade, né? Por todos os sentimentos, a raiva, o amor, a alegria, a tristeza, a solidão, o espírito de engajamento coletivo, tudo isso está ali na experiência da criança. E acho que tudo isso é substrato para a literatura. Então, quando a gente for procurar livro para as crianças, tem que procurar livros que nós, adultos, olhemos também e digamos: uau, que história bacana, nossa, que livro bem feito. E não, é legalzinho. Porque se é legalzinho, então, né, não é porque é para criança que é mais ou menos. Precisa ser tão bom, né, quanto qualquer outra obra literária. E as famílias podem acessar, tem vários lugares que oferecem indicações de livros, né? Eu posso falar até da minha empresa, a Taba faz isso o tempo inteiro. A gente está sempre lendo a produção editorial lançada no Brasil e buscando formas de divulgar, de mostrar quais os livros que, segundo o nosso critério, são livros que são bacanas, que merecem ser conhecidos. Do catálogo da editora, e não só porque o Ricardo está aqui, eu falei ontem no ensaio, que sou uma fã da obra dele, mas a obra do Ricardo Azevedo, os contos populares que ele tem, né? No Meio da Noite Escura tem Um Pé de Maravilha, história de bobos bocós, burraldos e paspalhões, contos de bichos do mato, o Contos de Enganar a Morte, o Armazém do Folclore, enfim, Não Existe Dor Gostosa. Essas obras todas têm, né, bebem desse caldo da cultura popular, e é inevitável a gente olhar e começar a experimentar isso e não se conectar com essa experiência, porque toca nas narrativas que a avó contava, que o avô contava, que você já ouviu em algum lugar. Essa quadra que o Ricardo Azevedo citou do preguiça, na minha família, quando a gente era criança e ficava com preguiça, minha mãe dizia assim: preguiça, vai lá buscar o prato para fazer o mingau. Tá com fome? Tô. Quer mingau? Quer? Vai lá buscar o prato para fazer o mingau. Não tô com fome mais não. Quer dizer, é uma derivativa dessa quadrinha aí que o Ricardo trouxe para mostrar o quanto a gente está conectado com essa experiência da cultura popular. Então, acho que se aproximar também das narrativas do nosso povo, né? Eu sei que essas narrativas não têm uma origem definida, né? Elas estão aí mergulhadas nesse mar de histórias do mundo, mas elas são nossas, elas nos pertencem.
E contar, e faço também um apelo para as famílias, mais do que pôr os filhos para ouvir histórias de outros, né? Deixa ali, alguém está contando para ele, é você dedicar esse tempo. Parece que a gente está fazendo isso para a criança, mas na verdade a gente está fazendo isso para a gente também. Então, para o adulto, esse tempo de presença que a literatura convoca, né? Você não pega um livro e mexe no celular ao mesmo tempo, ou você lê, ou você mexe no celular. Então, esse tempo de presença que a gente dedica quando está lendo um livro, e aí com uma criança, é um tempo que é bom para a gente também adulto. Então, é uma experiência que toda a família pode aproveitar e que pode ser muito significativa para a gente se reafirmar como leitor ou até ressignificar a nossa história de relação com o livro e com a leitura, para quem se manteve distante dessa relação por todas as questões que a gente tem de história de formação de leitores no nosso país. Pode ser um momento de reencontro com a literatura. Muito legal, Denise. Acho que a gente pode, então, encaminhar aí para o bloco final, antes das perguntas do público, de considerações finais. Eu queria falar um pouquinho também, de novo, aproveitando esse mote aí da cultura popular, como alguma coisa que pode encaminhar aí a criança, o jovem, para outras formas, né, de expressão cultural. Eu, alguns anos atrás, fui convidado pela Pinacoteca do Estado a fazer uma oficina de poesia com moradores de rua. Era um projeto que chamava Pinacoteca Extramuros, que pegava moradores de rua da Luz e do Pari, que são o entorno ali da Pinacoteca, né? Quando eu recebi a encomenda, eu disse assim, meu Deus, o que eu vou trabalhar? Poucos encontros, né? Eu disse assim, vou trabalhar poesia a partir de provérbios, que também são coisas da cultura popular que as pessoas conhecem. Os provérbios têm uma organização formal que usa recursos poéticos, às vezes a rima, a métrica, né? E depois mostrar poemas feitos a partir de provérbios. Então, eu começava pedindo para as pessoas evocarem espontaneamente provérbios que conheciam. Depois eu tocava o Bom Conselho do Chico. Vocês lembram dessa canção? Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça, inútil dormir que a dor não passa, que também é uma canção toda feita de provérbios. E depois ia para poemas feitos a partir de provérbios. Por exemplo, Arnaldo Antunes, Mundo Cão, quem tem cão, caça com cão. Eu perguntava, gente, qual que é o provérbio que esse poema evoca? Quem tem cão, caça com gato. Mas e um mundo em quem tem cão, caça com cão? Ou seja, um mundo que as pessoas não caçam em condição de igualdade, né? E as pessoas ficavam dizendo, é legal. Então, era todo um trabalho que partia um pouco do repertório dos participantes, usando a cultura popular, e depois ia para formas que evocavam isso, mas também acrescentando novos elementos, desconstruindo, se distanciando. Então, eu acho isso, a lembrança de vocês desses materiais nesse momento é muito oportuna e importante. Bom, vou passar a palavra agora para vocês também para se manifestarem mais livremente, recuperando, aprofundando algum ponto. Ricardo, você gostaria de fazer alguma consideração? Não ouço o Ricardo. Esqueci de ligar o trocinho aqui. Tudo bem? Não, é o seguinte, quando você fala em repertório, veja que situação que a gente vive no Brasil. Muitas crianças são filhos ou netos de analfabetos. Quando elas chegam na escola, o discurso da escola, mesmo que involuntariamente, diz o seguinte: você e seus pais não sabem nada, seus avós não sabem nada, agora você vai ter a chance de saber e aprender matemática, etc. e tal, né? Um pouco depressivo, você concorda? Um pouco desanimador. O cara se sente um lixo. Quer dizer, se eu sou filho de nada e neto de nada, eu sou um nada. Se você apresenta um conto popular para essa criança, ele olha assim e fala, peraí, o meu avô conta essa história. Ou então o meu avô conta uma outra história. Ou uma quadra, ou um ditado. Então, eu acho que a cultura popular ele serve como uma amálgama
nas escolas, na maioria das escolas brasileiras, na verdade, né? Então, o primeiro ponto que eu queria falar. Segundo é o seguinte, eu já ouvi 1000 vezes, e você também deve ter ouvido, Fábio e Denise, aquela coisa assim que os pais reclamam que as crianças têm que comprar livros de literatura e poesia. Porque eles falam assim, para quê? Isso não serve para nada. Por que não dá só livros técnicos para eles? Então, é típico de uma sociedade que pensa só em termos de utilidade. Qual é a função disso? Qual é a função disso? Qual é a função disso? Eu pergunto para esses pais, né? Qual é a função da vida? Não sabe? Então, se vira, pula da ponte, sei lá, entendeu? Não é tão simples assim, tá? Então, eu acho que a literatura e a imaginação e a ficção trazem esses assuntos que não são passíveis de você matematizar. De você não é 2 mais 2 é 4, é outra coisa. Não é água ferve a 100 graus, é outra coisa. E mais um detalhe que eu acho que a ficção é importantíssima. Veja só, se você falasse em 1500 que você podia pegar uma nau voadora e em 9 horas chegar em Lisboa, você ia ser queimado como bruxo. Simples assim, tá? Então, a ficção é uma forma de imaginar aquilo que não existe, mas poderia existir. Ela é utópica por natureza. Ela é utópica por natureza. Então, é muito interessante que nós valorizemos nas crianças a ideia de que ele pode ser criativo, de que ele pode inventar, de que ele pode dizer, em outras palavras, fazer as suas descrições. Volta àquela minha palavra que eu usei lá. Fazer uma descrição, redescrever o mundo. Redescrever o mundo de uma forma que a gente fala assim, esse jeito que está escrito aqui não está agradando muito. Vamos redescrever. Vamos escrever uma sociedade melhor. Então, tudo isso faz parte do entorno da literatura, na verdade, né? Então, é isso que eu queria dizer. Acho que é mais ou menos isso, tá? Muito obrigado, Ricardo. Essa vertente utópica da literatura é fundamental. Ouvindo você falar agora, lembrei até de um poema de Brecht que chama O Alfaiate de Ulm, que pensa numa situação medieval, descreve um cara que fabricou um par de asas e pulou do alto de um prédio porque disse que era possível voar. Daí o poema acaba dizendo, impossível, os homens nunca voarão. Daí esse juízo contrafático, lido agora, mostra assim, justamente como é ridículo dizer o que os homens farão ou não farão. E a literatura muitas vezes antecipa isso de modo genial. Mas passo então a palavra para a Denise. Desculpe que te ouvindo, me lembrei. Eu acho linda aí a colocação sua, Fábio, e também a sua, Ricardo. Eu acho que a gente, como eu falei já anteriormente, nós somos feitos de palavras, de narrativas. A literatura nos dá a possibilidade de imaginar mundos possíveis e que são possíveis na ficção no primeiro momento, né? Nos possibilita nomear sentimentos, viver experiências que a gente não viveria se não fosse por meio da literatura. Eu ainda ontem comentava com o meu marido sobre uma experiência de um livro que eu li, de um personagem extremamente cruel, e que quando ele morre no livro, eu estava muito contente que ele tinha morrido. E aí, de repente, eu me dei conta que, assim, nossa, olha eu aqui, né, ficando feliz porque alguém morreu de uma maneira cruel, né? E é lidar com isso, é lidar também com a nossa sombra, com a nossa subjetividade. Daí a importância também das crianças terem contato com livros que têm esses personagens que representam as nossas sombras, os lobos, as bruxas, os personagens que fazem coisas malvadas, sim, porque nós temos isso dentro de nós e é importante a gente olhar para a literatura também como um lugar de espelho, onde a gente enxerga até aspectos nossos que não são os aspectos mais bonitos, mas que existem também dentro de nós. E pensar também que essa inutilidade da literatura no sentido capitalista das coisas, né? Porque você lê um livro para quê? Se você não está lendo um livro para salvar seu casamento, se você não está lendo um livro para saber como construir alguma coisa, ou como ser um CEO de sucesso, ou como fazer o seu dinheiro render tanto, se esse livro não te traz uma resposta para a pergunta prática, então ele não é útil. E, na verdade, as perguntas que realmente interessam são as perguntas para as quais a gente não tem respostas, a gente só tem possibilidades, né?
E acho que é isso que a literatura traz para a gente, a possibilidade de dialogar com as perguntas que são fundamentais da experiência humana, né? O que é estar vivo nesse tempo, nesse lugar? O que é sentir o que eu sinto agora, né? Quais são as possibilidades de experimentar o que é ser um ser humano? Então, a literatura tem esse substrato, e acho que a gente não pode privar as crianças disso. E tem muitos educadores, eu sei, também nos assistindo, e nós, educadores, precisamos também nos alimentar disso. Nós somos uma geração que não teve uma formação literária na graduação, quem é do magistério, como eu também sou. Se você não teve no seu percurso formativo a possibilidade de olhar para a literatura como algo que vai além de um pretexto para você ensinar um conteúdo, você não lê um texto para ensinar só palavras, ou para, se o texto fala do tempo, para depois se ensinar o calendário, mas vê a literatura como um valor em si, como algo que pode ser apreciado, pode ser objeto de conversa na sua aula, né, que pode possibilitar os seus alunos se apropriar das palavras, da linguagem, que quem domina as palavras domina os discursos. O que a gente tem hoje, sempre teve no mundo, é uma disputa de narrativas. Vem um discurso e se impõe. E como é que a gente substitui um discurso por outro, né? Quando a gente começa a construir outras narrativas. E essas narrativas começam muitas vezes no papel, na ficção, na cabeça de um grupo de pessoas, e elas vão se alimentando por meio da arte e de uma série de outras relações que a gente constrói no coletivo, até que elas se tornem realidade. Então, a gente precisa oferecer palavras para que nós, como sociedade, tenhamos condição de construir outras narrativas. E está muito claro, posso estar me repetindo, mas está muito claro que a narrativa que nós temos hoje não é a melhor narrativa possível. Nós não temos uma sociedade que tem o ser humano como valor fundamental, a gente ainda discute questões básicas de civilidade, né? Desde um país onde as pessoas não têm o que comer e a gente acha que tudo bem, e acha que está tudo bem porque sim, as pessoas estão sem comer há muito tempo. Então, quando é que a gente vai sobrepor essa narrativa a uma narrativa de que não, nós somos uma nação onde as pessoas têm direito à comida, à educação de qualidade, à moradia, à vida digna, tem a sua diversidade e subjetividade respeitadas. Então, tudo isso começa com uma leitura de si mesmo, uma leitura do outro, uma leitura de mundo, que tem, sim, na literatura um espaço muito potente para a construção de um diálogo, para poder ouvir diferentes pontos de vista e aprender que a gente vai ter que construir um novo possível dentro da diversidade, porque nós somos diversos, mas isso não nos impede de construirmos algo que seja possível, né, e humano para todo mundo. Então, fica o apelo para a gente mergulhar na literatura. Se você é professor e não é um leitor, ou eu não tenho acesso a livros, ou eu não aprendi a gostar de ler, aproveita que você é professor e que você tem a possibilidade de ler para os seus alunos e ressignifique sua história de leitor como, né, a partir da literatura infantil de qualidade, que é um material riquíssimo que está aí disponível para a gente acessar e mergulhar. Muito obrigado, Denise. Acho que você acabou lindamente. Friso ainda o que você disse da literatura como um fim em si, porque às vezes é muito comum a gente ouvir a defesa da literatura por razões extrínsecas, porque melhora o vocabulário, melhora a socialização das crianças, melhora o desempenho nas outras disciplinas, além da língua portuguesa, mas nada disso é decisivo, assim, porque a literatura deve ser um prazer em si, e a fruição é que deve ser o nosso norte, a nossa bússola, né? Passo, então, agora a palavra a Carolina Tresolave, da Par Literatura, líder da Unidade de Negócios de Literatura da Somos, que vai encaminhar algumas das questões recebidas desde o início do nosso bate-papo. É com você, Carol. Carol, você está ouvindo? Olá, vocês estão me ouvindo? Eu quero agradecer a participação de todos vocês aí no envio de perguntas, no nosso chat. Puxa, um monte de perguntas legais, de considerações legais. É muito legal contar aí com a audiência de todos vocês e espero que estejam bem e com saúde. Antes de começar a fazer as perguntas, eu quero só... Ricardo e Denise, né? Mas o Ricardo, sobretudo,
pela sua trajetória como escritor. Um monte aqui de mensagens para você, Ricardo, mas vou ler uma que eu achei super bonita, da Sônia Garrone. Ela diz: Ricardo, meu companheiro há anos em Contos de Bichos do Mato. Todos os anos inicio a leitura desse livro no intuito de estimular a leitura, e posso afirmar que os alunos adquirem um comportamento leitor a partir das leituras de suas obras. Parabéns, sou sua fã. Que bom. Muito obrigado. Ricardo, eu vou direcionar então essa pergunta para você também, inclusive. A gente recebeu muitas perguntas interessantes, tá? Acho que a gente não vai conseguir ler todas, mas a primeira então, Ricardo, é da Ana Catarina. Ela pergunta o seguinte: no ensino médio, a literatura parece ser ter menos fruição e ser mais objeto de estudo para exames que muitas vezes tratam apenas da história da literatura sem a experiência da leitura literária. Como fugir dessa realidade? Olha, concordo totalmente com a professora, né? E agora eu acho que só tem um jeito, é o professor leitor que ele sugira livros, porque não é possível, entendeu? Quer dizer, eu acho que é justamente essa idade em que o camarada vai usufruir mais da literatura. Então, por exemplo, nós acabamos de ver o Rubem Fonseca, acabou de morrer, nosso escritor. É um escritor que, se os jovens forem ler, eles vão ler a obra inteira do cara. Está entendendo? Então, eu acho que existem aquelas obras que estão determinadas que vão cair no exame vestibular, ok. Mas, fora isso, tanto poesia como a literatura de ficção tem que ser apresentada pelo professor. Não tem jeito, entendeu? Então, o professor, ele de alguma forma, ele tem que ser um pouco leitor, no sentido de ele apresentar para os seus alunos as suas preferências literárias. Mas eu tenho certeza que eu, por exemplo, quando era moleque, eu li livros, por exemplo, John Steinbeck. Aconteceu o seguinte: esse John Steinbeck ganhou o prêmio Nobel em 62, eu tinha 13 anos. E os livros vieram para o Brasil, é um escritor adulto. Uhum. Eu caiu na minha mão, eu li e amei. Então é isso, entendeu? Tem que oferecer para as pessoas. Uhum. Legal. A próxima pergunta eu vou direcionar para a Denise. E, Denise, eu vou juntar duas perguntas em uma, porque eu acho que faz todo sentido, tá? Então, a Simone Aures enviou para a gente duas perguntas e dá para colocar em uma só. O primeiro é... Deixa eu só achar aqui. O que é literatura, concepções e funções? E livros têm idade? Bom, Carol, para mim, literatura é a arte feita em palavras. Eu acho que o que faz, por exemplo, Dom Casmurro não é a história de uma mulher e de um homem, de uma suposta traição. É como ele conta essa história. É desde a escolha do foco narrativo, de todas as coisas que ele diz e principalmente das coisas que ele não diz e que faz com que o leitor complete essa leitura com sugestões do que poderia ter acontecido. Então, ou seja, a literatura é quando a gente produz um conteúdo cultural, né, uma obra de arte, usando palavras. E aí, por isso, uma preocupação grande também com a forma como a gente constrói esse produto, né? Se for uma ficção, se for um poema, existe um olhar para a forma, um olhar para como eu vou contar. Como eu vou dizer o que eu vou dizer? Eu costumo dizer que a literatura, o como é mais ainda importante do que não é só o que eu vou dizer, porque o como determina o que eu vou dizer e não o contrário, né? Então, e a literatura a gente falou aqui, mas acho importante, ela não tem um fim em si mesmo, um fim em si mesmo no sentido, ela não é nada, não serve para nada. Ela é algo que tem, eu me contradisse aqui, ela tem um fim em si mesma. A literatura, qual a finalidade da literatura? Como qualquer experiência estética, é de fruição, de contato com o subjetivo, com a nossa subjetividade, com a expressão artística do outro por meio das palavras. E aí, pensando nisso, é que eu acredito que a boa literatura não tem idade. Tem uma coisa que me incomoda muito, e quem me conhece sabe disso, é essa coisa de dizer esse livro é para uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos.
Primeiro que não existe criança de 3 anos, existem crianças de 3 anos. Existem leitores com diferentes repertórios. Então, um menino de 11, 12 anos, o meu irmão, quando tinha 12 anos, leu leu Dom Quixote integral. Deram uma versão para ele e ele pirou naquele livro e ele leu. Qualquer menino de 12 anos lê Dom Quixote? Não, Dom Quixote é um livro para menino de 12 anos? Era um livro que o meu irmão, leitor de 12 anos, estava preparado para enfrentar. Nem todas as obras dos leitores estão preparados para enfrentar sozinhos, né? E, no geral, as boas obras elas vão sempre precisar de alguém que crie pontes, que estabeleça boas conversas a partir daquela leitura. Porque o livro sozinho ele não faz nada. O livro sozinho ele é um objeto morto. O que transforma um livro em algo extremamente potente é a leitura. É o que você faz a partir desse livro. E a leitura nunca é uma experiência solitária. Ela é, no mínimo, um diálogo com quem escreveu o livro, né? Então, sempre existe a possibilidade da conversa. Então, a leitura, a divisão por faixa etária, ela funciona mais para a composição de um catálogo, quando você vai pensar numa visão mais comercial. Mas existem escolas, inclusive, que dizem, esse livro aqui, se você tem 8 anos, você não pode pegar. Esse daqui é só para quem tem 12. Né? E aí, os critérios para separar essas diferenciações aí em faixa etária, eles são os mais absurdos possíveis. Então, porque é isso, quando você tenta uniformizar, quando você tenta dizer que as crianças de 3, 4, 5 anos são desse jeito, você cria uma expectativa de que a criança seja desse jeito. E se ela não for, é sempre um desvio. Então, a família pega um livro de 5 anos, eu vou ler para o meu filho de 5 anos. Meu Deus, ele não entendeu, ele tem algum problema, porque esse livro é de 5 anos. Ou, nossa, ele achou muito fácil, ele é um gênio, né? Esse livro é muito simples para ele. E não é isso. Então, acho que para a gente poder descobrir se aquele livro é bom para você ou não, é lendo. É como qualquer experiência estética, a gente só consegue perceber as diferenças, perceber aquilo que nos afeta mais quando a gente forma um repertório. Se você tem um repertório, você começa a definir critérios. E esses critérios seus vão te dizendo, disso eu gosto, isso aqui eu acho mais ou menos, isso aqui eu entendo, isso aqui eu preciso de ajuda. Às vezes um livro que é considerado juvenil, porque tem muitas páginas, pode ser facilmente apreciado por uma criança pequena se tiver um adulto que faça essa mediação. Então, em relação a isso, então eu não acho que deveria existir faixa etária para livro. Eu acho que existem níveis de complexidade leitora. Então, para cada leitor, então o leitor que está começando a ler, aquele que já lê de tudo, aquele que consegue mergulhar em profundidade, estabelecer relações com outras obras, porque já tem um repertório. Então, tudo isso independe da idade, depende muito mais da experiência da sua história como leitor. Tá. Ótima resposta, Denise. Eu vou fazer o seguinte, vou direcionar a última pergunta, então, para o Ricardo, já que a gente fez 2 em uma, e aí a gente vai para as próximas etapas aqui do nosso encontro. Então, a Lívia dos Santos, Ricardo, perguntou o seguinte: estamos vivendo um momento onde o medo e as preocupações nos rodeiam, e esses 2 são temas ditos preocupantes de serem abordados no cotidiano da escola. Como o educador pode, então, encontrar meios para abordar essa temática por meio da literatura? Então, eu sempre volto a essa questão. Por exemplo, com certeza você vai achar poemas que tratam do medo, que tratam do pânico até, que tratam da guerra, por exemplo. Tem uma poeta, agora estou esquecendo o nome dela, uma poeta polonesa, ganhou até o prêmio Nobel. O Fábio deve saber o nome dela. Szymborska. E ela tem um poema curto chamado Vietnã. É fantástico esse poema. É fantástico esse poema, entendeu? E é acessível a qualquer idade, inclusive. Tá? Então é isso, quer dizer, justamente ao contrário. Eu acho muito bacana que a criança veja que há perigos, que os perigos que ele pode correr perigos e que os pais dele também podem estar correndo perigo e que, de repente, nós estamos vivendo um momento muito perigoso. E podemos discutir sobre isso, e podemos discutir os nossos medos, não jogar para debaixo do tapete, muito ao contrário. Tá? Então é isso, eu acho que é exatamente aí que a literatura entra com tudo. Né? Agora, eu queria voltar a uma coisa que a Denise falou, né, que eu concordo totalmente com ela, mas é o seguinte, eu acho que se mistura um pouco a sociedade de consumo e uma certa lógica escolar que faz sentido, por exemplo, crianças de 9 anos todos juntos.
faz sentido. Você não vai botar uma criança de 13 anos na mesma classe de uma criança de 9, salvo se for uma coisa excepcional. Né? Mas isso não significa maturidade das crianças. Não tem nada a ver com uma coisa. Então, na aula de ginástica, crianças de 9 anos jogarem bola juntos faz sentido. Mas na hora da leitura, não. Na hora da leitura é outro. E o professor tem que saber isso. Ele tem que separar completamente as duas coisas. Uma coisa é uma certa lógica mecânica, estatística, né? Que você vai usar para determinar faixas de idade, etc. e tal, inclusive o mercado também. Para crianças de 9, para crianças de 10, etc. e tal. Mas na vida real, isso não faz sentido. E o professor é a chave. Eu acho que o professor é... Nossa, a criança que tem um bom professor ganhou na loteria. Entendeu? É muito importante. Eu tive professores que foram muito importantes para mim. Por isso posso dizer, eles abriram várias janelas para mim. É isso. Posso só acrescentar uma coisa, reforçando a fala dos Pode. dois? Da mesma maneira que os leitores não são iguais entre si, né? Existem leitores assim, que podem ler o Dom Quixote aos 13 e outros vão encontrar a obra só mais tarde. Também tem isso que o Ricardo falou, que o mesmo texto tem muitas camadas e não é o mesmo ao longo da sua vida. Às vezes um poema você não entende o vocabulário, mas se encanta com o ritmo. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu ganhei A Paixão Medida, do Drummond, e o poema que dava título ao livro tinha coisas que eu não entendia. Trocaica te amei com ternura dáctila, e gesto espondeu, teus iambos aos meus com força entrelacei. Eu não sabia o que era um iambo, o que era um troqueu, o que era um dáctilo, que são medidas da poesia antiga, mas o poema tinha um encantamento sonoro que me ganhou, e eu fui reler, depois de conhecer um pouco da poesia antiga, muito mais tarde, dominando camadas que eu não tinha dominado a primeira leitura, mas eu estava em conexão com o poema, eu estava usufruindo daquilo mesmo sem dominar completamente. Então, eu acho isso, os leitores não são iguais, e as obras também não são iguais ao longo da leitura, ao longo de uma vida. Tem muitas camadas, né? Às vezes você entra numa camada, usufrui dela e vai conhecer as outras camadas só muito mais tarde. Então é isso. Posso falar uma coisa? Posso acrescentar uma coisa? Então, tem um teórico da literatura chamado Wolfgang Iser, e ele fala a respeito da ficção. Olha que interessante o que ele fala. Ele fala o seguinte: quando nós percebemos que nascemos, nós já temos uns 3 anos de idade, mais ou menos, que nós cai a ficha, né? Então ele fala assim: o ponto cardeal inicial da nossa vida nós não temos cognição nenhuma para compreendê-lo. O ponto final da nossa vida, outro ponto cardeal, que é a morte, também não. Quer dizer, quando a gente vai pensar na morte, morreu. E estica as canelas e acabou. Nós não temos como cognitivamente tratar desse assunto. E entre o ponto cardeal inicial e o ponto cardeal final, nós temos experiências e vamos amadurecendo e vamos refazendo as nossas perguntas ao longo da vida. Ele fala assim que cada pergunta que nós temos é um buraco. E nós preenchemos esse buraco com a ficção. Olha que interessante. Aí, quando nós preenchemos, pronto, surgiu outro buraco. Porque nós estamos em movimento, nós estamos adquirindo experiências, etc. e tal. Então, a vida, o ser humano, são perguntas que nós fazemos, respondemos e temos novas perguntas e buracos que nós vamos preenchendo ao longo da vida. Eu acho exatamente isso, eu concordo totalmente com ele, né? Legal. Legal, Carol. Temos ainda um tempinho ou já precisamos ir pro vídeo? Podemos... Você tem mais questões, Carol, ou passamos já para a segunda parte? Fábio, se a gente conseguir responder em 2 minutinhos, tem uma questão aqui... Não vou conseguir, talvez no final consiga falar o nome da pessoa, tá? Por que será que a literatura produzida por indígenas ainda é pouco divulgada nas mídias e nas escolas? Posso responder essa questão? Sim. A resposta é um pouco trágica e simples, porque a gente vive desde muito tempo uma política de apagamento da presença indígena
tanto do ponto de vista físico, assim, porque as terras são cobiçadas e eles são expulsos a um interesse fundiário que não quer garantir aquilo que a Constituição de 88 assegurou aos índios, como também do ponto de vista simbólico, né? É uma população, as populações autóctones, que nunca pode falar em nome próprio, sempre se fala em nome delas. Então, a gente encontra a produção de autores indígenas só muito recentemente. Tem muitos autores extraordinários. Daniel Munduruku é um deles, que faz parte do catálogo da Somos. Alguns anos atrás saiu um livro extraordinário, que para mim é um livro assim, do tamanho do Grande Sertão Veredas, que é A Queda do Céu, do Davi Copenauer, feito em parceria com um antropólogo, mas as pessoas não têm acesso a isso em função desse apagamento das populações autóctones do território e da memória. Assim, a gente vê o governo atual, né, liberou o garimpo, liberou, inclusive em época de pandemia. Então, são pessoas que estão aí lutando para sobreviver a uma ofensiva imensa. A gente tem algumas editoras que publicam, abrindo espaço assim, para essa produção que é riquíssima, que é diversíssima, assim, não só para crianças e jovens, mas para adultos também. A gente tem o Ailton Krenak, publicou um livro ano passado pela Companhia das Letras, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A gente tem tudo a ver com o nosso momento agora. Os índios, na verdade, têm a nos ensinar, porque eles já passaram pelo fim do mundo, eles estão além do fim do mundo. O mundo deles, de certa maneira, já acabou, né? Mas estão aí, batalhando, então eles só têm a nos ensinar. Então, o que eu tenho concluindo... Posso trazer uma indicação aqui? A gente, claro, para as pessoas acessarem o site que chama Bibliografia das Publicações Indígenas no Brasil. É um trabalho feito pela Julie Dorrico e um grupo que eles têm feito, todos os autores indígenas que publicam alguma obra, eles vão lá e atualizam essa bibliografia das publicações indígenas do Brasil. E lá é possível você ver todos os autores brasileiros que têm livros publicados e que são indígenas. Então é muito legal para quem quer ampliar o repertório né, para conhecer, porque tanto os meios de publicação como os meios de divulgação, de circulação dessas obras, eles são mais restritos, né? Então é uma super referência e ele é um website, ele é atualizado constantemente por pessoas de diferentes etnias indígenas que se comprometem a sempre informar quando um novo livro de algum autor indígena é lançado. Então o site chama Bibliografia das Publicações Indígenas do Brasil. Legal. Fábio, gente, eu tô só... Sim, a gente está com o tempo atrasado, né? Vamos, então, encerrar esse bate-papo. Haveria ainda muito a dizer. Quero agradecer, mais uma vez, muito a presença do Ricardo e da Denise hoje com a gente, partilhando aí sua experiência, suas convicções. Então, vamos agora, então, assistir ao vídeo do Coletivo Leitor, e depois a Carol segue falando um pouco da Par Literatura, que é essa nova frente da Par, que ela vai explicar no que consiste. Então, gente, Pode falar, Só quero Carol. dizer que quem fez a pergunta foi a Vilma Abdias, e também pedir para que todos continuem com a gente depois do vídeo, porque é aí que a gente vai soltar as 3 perguntas do quiz, e os 50 primeiros a responderem vão ganhar um vale-presente de R$50 para usarem na livraria Saraiva. Então é importante que todos continuem conectados. O vídeo não é longo e é super legal, é uma indicação aí do nosso site do Coletivo Leitor. Obrigada a todos. Gente, obrigada pelo convite. Muito obrigado, gente. Até. Tchau para vocês. Obrigada. Tchau, Ricardo. Obrigada. Tchau, Se Fábio. todos os livros que você leu formassem um caminho para te conduzir a algum lugar, que lugar seria esse? Não precisa responder agora. Sabemos
que a literatura é um meio de expressão e de autoconhecimento, que estimula a formação da consciência crítica e oferece instrumentos para interpretar o mundo e transformá-lo na direção dos nossos desejos. Mas sabemos também que a leitura de textos literários pode construir em si mesma uma experiência de prazer que vale por si só, independentemente dos benefícios que ela traz à formação do indivíduo. Como, então, despertar o gosto pela leitura nas crianças e nos jovens? O Coletivo Leitor é o caminho mais curto para estabelecermos juntos um diálogo permanente sobre o universo literário e seus leitores. Um portal completo e gratuito, com sugestões de livros, projetos de leitura, material de apoio ao professor, vídeos e muito mais. Tudo em um único lugar, prático e organizado. O portal é dividido em 3 grandes seções. Na página inicial, você já encontra artigos de escritores, pedagogos e especialistas da área sobre a importância da literatura para o entretenimento, a sociabilidade e para a construção de um amplo repertório cultural. Na seção Nossos Livros, disponibilizamos um catálogo com 8 filtros de busca: segmento, ano escolar, perfil leitor, gênero literário, temática, competências gerais da BNCC, datas comemorativas e guia do professor. Esses filtros facilitam a escolha das obras. São diversas as maneiras de realizar a sua busca e todas elas te ajudam a escolher da maneira mais fácil as opções que melhor atendem às necessidades de cada leitor. E mais, e-books, infográficos, entrevistas e vídeos para contribuir com a formação do leitor literário, promovendo o aprendizado contínuo e a troca de experiências entre educadores, mediadores de leitura e leitores. Toda escolha é uma jornada que pode te levar a lugares nunca antes imaginados. O Coletivo Leitor é o seu mapa para encurtar o caminho entre os livros e os leitores em formação. E ainda dá ideias para os que gostam de viajar sem mapa nem bagagem, sem hora pré-definida nem hora para acabar. Juntos, podemos ir mais longe. Acesse o Coletivo Leitor e cadastre seu e-mail para acessar todo o conteúdo e as facilidades que o portal traz para você. Olá, pessoal. Quero agradecer, por vocês terem ficado aqui com a gente para ouvir, para assistir o vídeo do Coletivo. Então, o Coletivo Leitor é essa plataforma de literatura, é o nosso catálogo online. Você pode acessar todos os nossos livros a partir dos filtros que vocês quiserem, que forem melhores para vocês aí nas escolas. E agora eu quero dizer sobre a Par Literatura, que é a plataforma que a gente criou aqui na SOM, que conecta crianças e jovens ao universo da literatura. A gente fez questão de incluir autores renomados como Ricardo Azevedo, como vocês acabaram de assistir, e a gente tentou deixar da maneira mais prática e simples para que todos possam acessar. Então, a gente selecionou mais de 400 obras, que tem algumas delas curadoria da Taba, da Denise, portanto. E aí as obras, elas são de educação infantil até o ensino médio, tá? Além disso, a depender das estantes que a escola escolher e assinar com a gente, a escola vai ter acesso aos periódicos da Árvore de Livros. Todas as estantes oferecem o curso de formação literário e outros serviços também. Todas essas informações a gente vai disponibilizar no folder para que vocês façam o download, tá? Fábio, você quer encerrar a sua parte? Eu acabei dando prosseguimento porque a gente não estava te ouvindo. Não, Carol, desculpe, mas é com você agora, né? Eu saí depois do vídeo, né? Minha parte já posso voltar no final se tiver alguma questão e tudo, mas eu já encerrei. Muito obrigado. Claro. Imagina, obrigada a você. Então, é isso. A Par Literatura é essa plataforma de acesso à literatura
desenvolvida pela Somos. A gente tem livros super curados. É muito difícil, né, estabelecer uma curadoria dentro de um catálogo tão bom e potente como o nosso, de marcas tão importantes para a literatura. São mais de 1.600 obras o catálogo geral, e a gente fez uma seleção especial para Par Literatura. Agora, pessoal, eu quero ir para o quiz. Acho que deve estar todo mundo esperando, né? A gente tem recebido algumas questões aí no chat a respeito disso. Então, o quiz é o seguinte: a gente vai fazer algumas perguntas, a gente vai dar um tempinho para que vocês respondam. É importante clicar na opção que vocês escolheram e em enviar. Os 50 primeiros a responderem corretamente as questões vão receber um e-mail com um voucher de R$50 da Livraria Saraiva. Vamos lá, pessoal? Vamos às perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta. Que livro recente do Ricardo Azevedo recebeu em abril desse ano o 3º prêmio Aelige de Literatura Infantil e Juvenil? A gente vai dar um tempinho aí para vocês responderem, tá? Aqui, vamos para a resposta. Então, a resposta correta é a alternativa C. Trago na boca a memória do meu fim. Eu vou falar depois as outras perguntas, tá? Todas as questões aí que a gente... Legal, o pessoal está respondendo aqui no chat também, mas é importante responder a questão aqui no quiz e clicar em enviar. Vamos para a próxima, então? Então, a pergunta 2 é: Menina Bonita do Laço de Fita é um dos grandes sucessos de... Alternativa A, Maria José do Pré. Alternativa B, Carolina Maria de Jesus. Alternativa C, Tatiana Belink. Alternativa D, Ana Maria Machado. Vamos lá. Inclusive, pessoal, aproveitando aqui essas opções, a gente tem o lançamento de literatura da Maria José do Pré, que é, na verdade, uma continuação, digamos assim, do Éramos Seis. É um livro chamado Dona Lola, então é uma história focada, né, aí na Dona Lola, e eu recomendo fortemente. A gente teve a novela recentemente do Éramos Seis, e é um livro que eu recomendo. É um lançamento, né, aqui do nosso catálogo. Vocês podem ter acesso ao conteúdo desse livro no site do Coletivo Leitor. Vamos lá, pessoal. Então, a resposta correta é a D, Ana Maria Machado. Então, quem respondeu, um livro super conhecido, né, bem trabalhado na educação infantil. E no Fundamental 1, a gente aqui recebe muitas mensagens acerca dessa obra, e Ana Maria Machado é um ícone da nossa literatura. Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima. Vamos lá. Qual estante da Par Literatura oferece acesso às revistas e jornais da plataforma Árvore de Livros? Então, eu vou retomar aqui que os nomes, né, das nossas estantes, e cada estante tem um acervo, uma quantidade de acervo específico. É Vasto Mundo, Todos Juntos e Para Gostar de Ler. Nessa última, as escolas podem ter acesso a sequências didáticas que a Taba está produzindo para a gente esse ano aqui, especialmente para disponibilizar no nosso site, disponibilizar para as escolas. As sequências didáticas são riquíssimas. A gente está com um cuidado muito especial para desenvolver todas essas questões acerca dos livros. Então, nessa última estante que eu acabei de falar, a gente tem também o acesso aos periódicos da Árvore de Livros. Então, fazendo um resumo, acho que dá para a gente responder. Então, qual dessas estantes
a escola consegue ter acesso aos periódicos? Então, a resposta é para gostar de ler. Espero que tenha dado tempo aí de todos vocês responderem. Então, pessoal, quero agradecer imensamente e lembrar que os 50 primeiros que responderam, a gente já está contabilizando isso, vão receber o voucher por e-mail no valor de R$50 para usarem aí na livraria Saraiva, e depois desse super bate-papo, a gente só vai conseguir gastar em livro, né? Então, quero agradecer vocês aí por todas as respostas. Quero lembrar também, nos avisos finais, que vocês podem fazer o download tanto de todo o nosso catálogo das 1.600 obras e, o mais importante, fazer o download do nosso informativo, do nosso folder, dando detalhes acerca da literatura. Eu tenho certeza aí também que a escola de vocês, no caso das escolas, vocês já têm contato aí com assessores e consultores, eles vão dar maiores detalhes aí acerca das condições comerciais, etc. Então, vocês podem fazer o download desse conteúdo, tá? Tanto do nosso catálogo, que também está disponível de maneira virtual no site do coletivo, e o folder da Par Literatura. Pessoal, então, a gente pede também, é muito importante saber da opinião de vocês. A gente faz esses conteúdos aqui com muito carinho, com muita atenção, extraindo mesmo o que de melhor a gente pode disponibilizar aí, mas a gente precisa cada vez mais melhorar, ainda mais num mundo em que cada vez mais vamos participar de webinários e lives. Então, eu peço gentilmente que vocês fiquem mais uns segundinhos aí para responder a pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente, tá? E, por fim, pessoal, eu quero de novo agradecer, dizer que o nosso intuito aqui é que essa conversa tenha enriquecido muito aí o conhecimento de vocês, acerca das possibilidades da literatura, né, sobretudo no nosso bem viver, né, no nosso dia a dia. Eu sei que tem sido difícil, é um desafio para todos nós, mas eu tenho certeza que a literatura como arte que né, pode nos dar caminhos e algumas respostas, inclusive. Agradeço de novo a participação de todos vocês, um abraço, espero que todos fiquem com saúde e bem. Um abraço para todos.